Você sabe o que é análise gráfica? E que ondas de Elliott é uma espécie de evolução da análise gráfica, você sabe? Então vamos lá conferir nesse vídeo. Pessoal, segundo vídeo do canal, vamos caminhando. Eu queria começar agradecendo aos que prestigiaram, assistiram. Peço que permaneçam por aí. Ainda vai vir muita coisa boa. Muito obrigado. Os que apareceram por aí agora, eu peço seu apoio para se inscrever, ativar o sino. Prometo em troca trazer um conteúdo muito legal daqui para frente. Eu ainda estou equacionando aí o tipo de vídeo que eu vou enviar e publicar. Eu devo alternar entre vídeos básicos, alguns um pouquinho mais avançados, outros básicos, outros avançados, até eu acertar direitinho aí o tipo de vídeo que vocês querem, de quem está me assistindo, enfim. Chegamos lá, tá bom? Então é isso, meu agradecimento, meu pedido de apoio para quem está aparecendo aí por aí agora, para ficar, porque eu prometo trazer material útil para vocês, tá bom? Quem curte análise gráfica, trades, quem é trader, quem especula na bolsa, fica aí também. Muito em breve a gente vai chegar em operações mais avançadas, análises mais avançadas, tá bom? Então agora vamos lá para o vídeo. Bom, então nesse segundo vídeo eu resolvi falar sobre análise gráfica. Como é ela que vai ancorar aqui as opiniões, as análises, enfim, os estudos aqui do canal, resolvi contar um pouquinho como é que ela apareceu e como é que veio então as ondas de Elliott que eu falo tanto, que sou entusiasta e tudo mais. Então análise gráfica ou análise técnica é o estudo do gráfico do mercado financeiro. Então a observação do gráfico, comportamento, os padrões que ele apresenta, mais alguns indicadores como o volume de negociação, os próprios preços e alguns outros indicadores, a gente pode ter uma ideia do que está acontecendo. Está subindo, mas vai descer. O que está acontecendo? Então a gente tem uma boa ideia através de análise gráfica. A análise gráfica foi criada por Charles Down. Charles Down era um empresário e jornalista que antes de 1900 resolveu estudar o mercado financeiro para procurar padrões que pudessem antever movimentos, que pudessem explicar o que estava acontecendo para melhorar os investimentos. Em 1896, ele criou a análise gráfica. Para ancorar, ou seja, para embasar essa teoria que ele acabara de criar, ele identificou lá alguns princípios básicos. Eu vou ler alguns dos princípios e a gente vai ver superficialmente. Em outros vídeos eu entro no detalhe. Então ele identificou que o mercado tem três tendências: primária, secundária e terciária, ou seja, uma tendência maior, outra um pouquinho menor e outra menor ainda. As tendências se dividem em fases. Ou seja, em algum momento da tendência, ela ocorre porque investidores com informação privilegiada estão movimentando o mercado. Outras porque as informações na imprensa que trazem algum outro movimento, e assim por diante. O volume confirma a tendência, ou seja, a tendência de alta ela só é de alta se houver volume, se houver grande volume de negociação. Caso contrário, talvez ainda não seja uma tendência. A tendência continua enquanto não houver sinal de reversão. Então, se o mercado está subindo, se não tem nenhum sinal de reversão, por enquanto, a tendência é continuar subindo, ok? E o preço desconta tudo. Esse preço desconta tudo é um item particularmente relevante, porque ele preconizava o seguinte, que não era necessário saber sobre a economia, não era necessário se informar sobre o que acontecia com a empresa. Ou seja, o preço da ação já refletia tudo isso. Mesmo sem você saber o que acontece dentro da empresa, se a empresa vai fazer uma troca de um presidente, vai fazer alguma mudança estratégica que os investidores privilegiados soubessem, eles iam movimentar a ação. Ou seja, se eles acham que a empresa ia melhorar a sua performance, eles iam comprar e seria possível identificar no gráfico que houve uma compra, que houve uma entrada grande no volume, houve uma reversão que já identifica isso. Se a economia vai piorar, os investidores que têm informação privilegiada vão começar a vender. E isso é possível identificar lá no gráfico, com uma queda, com um volume grande de vendas, enfim. Então, dá uma partilha do princípio que, mesmo sem saber da economia ou da empresa, no gráfico já estava sendo refletida todas as ações humanas, econômicas, e isso é extremamente importante para a gente entender a análise gráfica. Aqui uma curiosidade. Charles Down, juntamente com Edward Jones, criaram o índice Dow Jones da Bolsa de Valores americana e foram dois dos fundadores do The Wall Street Journal, uma das publicações sobre economia mais respeitadas do mundo. Em 1902, Dow faleceu, e embora ele não tivesse publicado nenhum livro, seus seguidores, entusiastas do trabalho dele, das publicações dele, por décadas continuaram implementando a teoria. Colocaram novos elementos, indicadores, informações novas, e a gente chegou até os dias de hoje com análise gráfica
bastante popularizada nos últimos anos, juntamente com o investimento em bolsa de valores. Hoje, ela é muito utilizada por traders, day traders, que gostam muito da teoria de Down. Há também muitos desenhos gráficos que se tornaram populares, como o ombro, cabeça-ombro, que é uma figura de reversão, bandeiras, flâmulas, canais de alta, canais de baixa, que indicam onde vai bater antes de o preço continuar subindo, enfim. Então, essa é a história da análise gráfica, como ela foi criada por Charles Down, antes de 1900 e 1896, e como ela chegou até aqui, popularizada agora juntamente com investimentos em bolsa de valores. Então agora a gente começa a falar de Ralph Nelson Elliott, que era um contador que em 1927 se aposentou e na década de 30 foi diagnosticado com tuberculose. Na internação, que durou bastante tempo, ele começou a estudar o mercado financeiro. Ele começou a procurar o mesmo que Down, padrões que pudessem antever os movimentos do mercado. E ele começou a encontrar e catalogar. Depois de ter catalogado um número pequeno de padrões, ele identificou que isso compunha um ciclo, e que no final do ciclo iniciava-se um novo ciclo ainda maior, e assim sucessivamente. Ou seja, é como se ele tivesse padronizado o mercado financeiro, uma descoberta realmente sensacional. O padrão básico da teoria das ondas de Elliott é um padrão de 5 ondas que andam numa determinada direção, identificadas por Elliott numericamente, e que ao final geram outras 3 ondas na direção oposta, identificadas por Elliott pelas letras A, B, C, como a gente vai ver agora na figura. Aqui o padrão básico das ondas de Elliott. 5 ondas que andam na direção da tendência e são identificadas numericamente. E outras 3 ondas que corrigem parte dessa subida, identificadas através das ondas A, B e C. No final desse ciclo, nós temos uma nova onda 1, e uma nova onda 2 de um ciclo muito maior que se inicia. Além de identificar esse padrão, esses padrões tão importantes para a teoria das ondas, para você poder identificar o mercado e saber para onde ele vai, Elliott também identificou que era possível mensurar a extensão dessas ondas, porque os percentuais se repetiam. Quando uma onda ia se estender, elas se estendiam num percentual que se repetia com frequência. Quando uma onda ia retrair, ela retraía um percentual que se repetia com frequência, de forma que era possível mensurar o movimento. E mais que isso, fascinante, ele identificou que os percentuais que as ondas se estendiam, retraíam, obedeciam uma razão da sequência de Fibonacci. E aqui a gente tem que abrir um parênteses para conhecer o que é a sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci é uma sequência de números que ficou conhecida no Ocidente através do livro Liber Abaci, escrito no ano de 1202 pelo matemático e comerciante Leonardo Pisano, ou Leonardo Fibonacci, como era conhecido. Foi através desse livro que os europeus tomaram conhecimento dos algarismos arábicos. A sequência de Fibonacci se inicia com 0 e 1, e o número seguinte é sempre a soma dos 2 anteriores. Portanto, temos com exceção dos 2 primeiros números, é particularmente interessante que se dividirmos um número qualquer pelo seu anterior ou posterior, teremos uma sucessão de 0,382, 0,618 ou 1,618. O 1,618, inclusive, é chamado de número áureo ou número de ouro, considerado o representante matemático da perfeição da natureza. Uma das imagens mais famosas sobre a mística desses números é o espiral de Fibonacci, onde qualquer par de quadrados tem a mesma proporção entre si, sendo uma eterna repetição de si mesmo, e que estaria presente, por exemplo, em muitas galáxias. Já o número de ouro, ou proporção de ouro, teria sido utilizado na construção do Parthenon no século V a.C., ou em algumas pirâmides do Egito, onde a proporção das pedras seria 1,618 maiores que as pedras seguintes, assim como em diversos outros elementos da natureza ou da arte. Você deve estar perguntando o que esse número tem a ver com o mercado financeiro. Aí é que está. Esses números transformados em percentuais vão muitas vezes ser o tamanho de uma subida do mercado financeiro. Outras tantas vão ser o tamanho da retração, ou seja, da descida do mercado financeiro, do preço de uma ação, do preço da bolsa, enfim. Então a gente tem aí 2 pilares da teoria das ondas de Elliott. O padrão de 5 ondas mais uma ABC e esses percentuais fascinantes que decorrem da sequência de Fibonacci. Então aqui a gente começa a nossa jornada na teoria das ondas de Elliott, que vai usar muitos fundamentos da teoria de Down, mas com padrões mais bem definidos e com métricas e esse número mágico aí no meio.
Tá? A partir de agora, então, serão ainda muitos vídeos sobre a própria teoria, se aprofundando um pouco mais, vídeos com análises de ações, análises da bolsa, análise de Bitcoin, enfim, vamos seguir junto. E gostaria que você me dissesse o que você achou disso tudo, o que você achou desses números mágicos aí, é muito louco, é realmente muito louco. Então eu convido mais uma vez os que chegaram agora, e espero que alguém tenha chegado agora aí, tenha assistido o vídeo, peço apoio, logo mais novos vídeos bem legais, com teorias muito loucas e tal. Então peço muito teu apoio, vou tirar tuas dúvidas, mande suas sugestões, que eu vou fazer vídeos, tá bom? Então peço teu apoio, para eu que estou começando é muito importante, em se inscrever, ativar o sino e acompanhar essa jornada. E agradeço os que estão me acompanhando aí desde o primeiro vídeo, tá bom? Pessoal, valeu, comentem que ajuda a engajar e contem aí o que vocês acharam, tá? Um abraço, muito obrigado, bons investimentos e até o próximo.